até o verso 15. Atos 17, de 10 a 15. Verso 10. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós nos colocamos novamente aos teus pés como discípulos e o Senhor, acima de nós, como um bom mestre, há de nos falar. Que o Senhor use o pregador, Deus, porque se ele for fiel à tua palavra, essa será a palavra do Senhor. Também dispõe o coração do teu povo para, como na igreja de Bereia, examinar, Senhor Deus, conferir se as coisas são como estão sendo ditas. E assim o teu evangelho anunciado e o nosso coração sendo ensinado, possamos viver uma vida para a tua glória. Rogamos isso em Cristo. Amém. Não é muito fácil você deixar o que você está fazendo há muito tempo. Eu fico pensando, por exemplo, situações em que determinados fundadores de empresas, eles passaram 30, 40, 50 anos lutando, eles viram aquela empresa crescendo, saindo do que era minúsculo, às vezes sem funcionário nenhum, e depois eles constroem um império, até o dia que eles precisam deixar a liderança daquela empresa e passar o bastão para outra pessoa. Como é difícil fazer isso. Isso também acontece na igreja, quando os pastores mais velhos, eles chegam até um determinado tempo em que eles têm ali o seu ministério sendo desenvolvido, mas chega o dia que eles precisam passar para outro. Domingo próximo passado, na Igreja Presbiteriana Renascer, o último culto de despedida do pastor Salvador. Um homem que na nossa cidade tem uma história fantástica, um ministério profícuo, um ministério próspero, fiel ao Senhor, e teve o último dia em que ele pastoreou a igreja efetivamente, e ele passando ali o comando da liderança para o pastor André, e assim a obra do Senhor vai continuar. Isso acontece também em casa, quando os pais chegam ao seu limite, eles passam a depender dos seus filhos em muitas coisas. Eles primeiro fizeram pelos filhos tantas atividades que os filhos não poderiam realizar, e agora eles precisam depender de que os filhos façam por eles aquilo que já não é mais possível. Na obra missionária, isso aconteceu muitas vezes. O próprio livro de Atos, ele deixa muito claro isso, quando de cidade em cidade os apóstolos, eles iam plantando igrejas, e à medida que eles plantavam uma igreja, formavam liderança, elegiam presbíteros e diáconos para poder prosseguir na caminhada. Às vezes isso acontecia de maneira pacífica, às vezes eles conseguiam terminar um período de tempo naquela determinada cidade,
e saíam com uma despedida da igreja, com alegria, debaixo da bênção do Senhor e da própria cidade. Mas nem sempre isso era possível. A fidelidade dos apóstolos, ela constrangia muitas vezes a cidade. Era um alvoroço para a cidade, era uma perturbação para a cidade, pelo menos à luz dos ímpios. Eles viam assim a pregação do Evangelho como algo que perturbava a vida comum daquela cidade. E o Evangelho tem disso, sim. Ele perturba a nossa vida num sentido, não no sentido pejorativo. Ele muda, ele mexe com a vida, há áreas da nossa vida que estavam lá quietas, ele vai lá e ele vai perturbar o nosso pecado para que aquilo que você fazia há tantos anos seja modificado. Isso, quando acontece com muitas pessoas numa localidade, isso faz com que aquela sociedade passe por mudanças profundas, mudanças enraizadas que estavam há muito tempo ali, elas precisam ser transformadas. E é por isso que os ímpios, eles odeiam a pregação da palavra. E é por isso que nós temos aqui o apóstolo Paulo, juntamente com Silas e Timóteo, passando de cidade em cidade, na segunda viagem missionária dos irmãos. Da última vez que estivemos nesse texto, capítulo 17, os irmãos lembram, se quiserem conferir, devem fazer isso. Capítulo 17, verso 1, eles estavam em Tessalônica, observem. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, qual era o objetivo de Paulo chegando para implantar o seu ministério em determinado lugar? Ele ia diretamente para a sinagoga, porque a sinagoga era o lugar onde os judeus que temiam a Deus estavam reunidos. E ali ele tinha um ponto de contato para começar a pregar o Evangelho. Como é que eles expunham o Evangelho, como está sendo dito aqui no início do capítulo 17? À luz do Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento pronto. Então, Paulo, Silas, Timóteo, eles tomavam nas mãos os livros de Gênesis até Malaquias e começavam a falar do Messias prometido na Antiga Aliança e aplicavam essa verdade a Cristo. E todo o alvoroço da cidade era justamente esse, porque os que criam passavam a entender que a esperança que ainda era futura, na verdade era uma esperança consumada em Cristo. E os que não criam se revoltavam porque não podiam compreender que um homem como Cristo, que foi humilhado, crucificado, morto, seria o Messias de Israel. Então esse é o pano de fundo de toda essa situação. E esse alvoroço, ele era causado por um motivo muito sério, que é transcrito por Lucas aqui no versículo 5, observe. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens, maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Qual era a motivação dessa perseguição? É fantástico saber que o narrador bíblico, ele entende, ele consegue prescrutar o coração dos homens. Porque quando você diz assim, fulano fez isso por inveja, nós supomos que foi por inveja. Mas quando Lucas escreve o versículo 5, ele não tem dúvida nenhuma, porque foi revelado pelo Senhor. O coração dos judeus era movido de inveja, porque eles que pregavam há tanto tempo a explicação do Antigo Testamento foram humilhados por um homem que chegou naquela cidade e disse: o que vocês esperam já veio. E muitos creram, então isso suscitava inveja daqueles homens. E o tipo de inimigos da igreja, como nós vimos no sermão passado, ele deixa muito claro quem são aqueles que nos perseguem. O texto diz: eles são homens maus, verso 5,
Eles vêm dentre a malandragem, ajuntando-se em turba, alvoroçam a cidade. Quem são os inimigos da igreja? Eles vêm da malandragem, eles são vadios e eles vêm para alvoroçar a cidade. Por que nós tememos tanto aqueles que nos perseguem? Porque nós nos surpreendemos com a perseguição. Porque nós não sabemos quem são os nossos inimigos. São vadios, não trabalham, e quando trabalham não fazem o bem. São os que saem na rua dia de semana para fechar o trânsito e para estender cartazes de causas pouquíssimo nobres, como aborto, como promiscuidade sexual, libertinagem. Esses são os inimigos da igreja. São vadios, que deixam muitas vezes os seus trabalhos públicos, porque se escondem na estabilidade dos seus empregos, para, por vadiagem, protestar contra aquilo que é santo. E eles vão, por inveja, perseguir a igreja do Senhor. Eles entraram na casa de um homem chamado Jason, versos 6 e 7, que havia dado guarida aos filhos de Deus, assaltando a casa, procurando Paulo, Silas e Timóteo, não acharam, e então levaram Jason consigo até o ponto em que ele disse: eu não tenho ciência de onde esses homens estão. E aí o final dessa história de perseguição se dá no verso 9, quando é dito: contudo soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Aqui essa ideia de fiança, alguns comentaristas vão dizer que não foi paga apenas a fiança, mas paga a fiança e, além disso, foi feito um acordo. Só tem uma forma de a gente não perseguir mais vocês, é se Paulo sair da cidade. E aí onde está a sabedoria do homem que entende o tempo final do seu ministério. Porque Paulo podia dizer: não, eu vou forçar a barra, eu vou continuar. Só que ele já havia plantado uma igreja ali. Tessalônica já tinha uma igreja, já existiam irmãos que criam, já existia ali pessoas que poderiam assumir a responsabilidade da liderança da igreja. Então, se ele fica, ele vai trazer muitos problemas para a igreja, ele vai ajudar menos do que atrapalhar. E aí, como Paulo não tem o seu coração na posição de líder, mas no propósito da liderança, que é pregar o evangelho, esse acordo é feito e Paulo sai da cidade. Essa é a dificuldade, saber a hora de sair, saber a hora em que você precisa deixar uma coisa que você fazia há muito tempo e agora já não é mais a hora, diante da providência de Deus, não é o momento de você continuar. E daí em diante, Paulo passa para a próxima cidade, que é a cidade de Bereia. E na providência de Deus, ele vai pregar o evangelho novamente. Porque Paulo, se você pensar em alguém que é teimoso, num sentido assim, como a gente usa, está aí um homem teimoso. Porque de cidade em cidade ele era perseguido. E ele deixava a cidade e continuava a fazer o que Deus mandou. Mas não por teimosia somente. Não é isso. É porque ele cumpria as ordens do Senhor. E Paulo entendia que a cidade que ele deveria estar era justamente a cidade que a providência de Deus levava a ele. Qual é o lugar que eu devo estar? O lugar que a providência de Deus me leva. Qual é o trabalho que eu devo ter? O trabalho que Deus me deu. Qual é a família que eu deveria ter? A família que Deus me deu. Quando você passa a entender isso, se submetendo à providência e não se irando contra a providência, a sua vida melhora muito. Mas quando você se rebela contra a providência, você não se rebela contra ninguém, senão contra Deus. Eu ouvi uma frase semana passada no sermão,
que me marcou muito. Uma frase, não foi a frase do pastor, mas uma citação de John Owen, falando sobre a providência. Ele disse assim: se eu tivesse o poder de Deus, eu faria muitas coisas contrárias ao que Deus fez. Porque somente o poder de Deus, com a minha mente, com o meu coração, eu faria loucuras. Mas se eu tivesse a sabedoria de Deus, eu faria tudo para estar exatamente onde Deus me colocou hoje. Veja, como é que se deu o pecado lá no Éden? Porque Adão e Eva não quiseram ser como Deus em santidade. Não quiseram ser como Deus em boa sabedoria, mas em poder e glória. Eles queriam ser como Deus em glória. Se você desejar ser como Deus em sabedoria e ser como Deus em santidade, você vai entender que o lugar que Deus lhe colocou é o melhor lugar que você poderia estar. Paulo sabe disso, então ele vai para Bereia, verso 10. E logo durante a noite, irmãos, enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Veja que há uma explicação aqui a respeito de como isso se deu, né? Provavelmente houve um acordo, mas como a cidade estava alvoroçada, os irmãos da igreja são citados aqui, veja. E logo durante a noite, os irmãos da igreja de Tessalônica, que sabiam da perseguição e do risco de morte que Paulo e Silas e Timóteo sofriam, eles, na calada da noite, retiraram os seus pastores dali para protegê-los. E veja o cuidado que os irmãos têm com aqueles que anunciam o Evangelho. Porque é muito comum você ver na figura pastoral simplesmente uma muleta para a sua vida espiritual. Por que uma muleta? Porque a muleta é sempre que a gente está doente, a gente está com um problema na perna, a gente não está conseguindo caminhar bem, então a gente pega uma muleta para ajudar. E aí os pastores se tornam na igreja muletas das pessoas. Sempre que há um problema, que eu não estou conseguindo caminhar, chamo o pastor que é a minha muleta e ele vai, né? Quanto mais pastor tiver na igreja, melhor, que é mais muleta para muita gente. E são crentes aleijados na fé, deficientes na fé, que vivem buscando muletas nesse mundo. Mas o pastor pode ser sim o socorro para o necessitado. Mas a disposição do seu coração não pode ser essa. Você não pode ver no pastor uma muleta, mas alguém que muitas vezes vai precisar ser protegido pela igreja. Porque é justamente isso que está acontecendo. Aqueles que protegeram a igreja dos ímpios, os que anunciaram a proteção contra a ira de Deus, os que falaram a respeito do Evangelho, agora estão sendo protegidos por aqueles que creram. E a igreja precisa saber disso, proteger os seus pastores, não permitir que os seus pastores sejam acusados falsamente, maliciosamente, né, maldosamente, e não vai ser a minha língua que vai se juntar dos irmãos para falar mal dos pastores da igreja. Não pode ser assim. Isso tem que ficar claro na nossa vida. É preciso não só usar o cuidado pastoral, mas eu preciso proteger os pastores. Então eles levam de noite os irmãos Paulo e Silas a Bereia e eles se dirigem à sinagoga dos judeus. Agora veja o verso 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Qual é a comparação aqui de nobreza? Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica.
Qual era o problema da igreja de Tessalônica? Porque quando os apóstolos começaram a pregar naquela cidade, praticamente todos rejeitaram. O número que quis ouvir o evangelho foi muito pequeno. Existiam pouquíssimas pessoas tementes a Deus em Tessalônica. Existiam muitas pessoas com o coração disposto a ouvir o evangelho em Bereia. E aí você vê como os conceitos de nobreza e pobreza da igreja, ou na igreja, são completamente distintos do mundo. Porque no mundo, nobre é o que tem poder. E no mundo, nobre é o que tem dinheiro, é o que tem força, é o que pode falar e as coisas acontecem. O que tem um império nas mãos, esse é nobre. O que tem família, tradição, coisa desse tipo. Mas na igreja não é assim. A nobreza da igreja não está na tradicionalidade, né? No tradicionalismo das famílias da igreja. Porque na minha igreja tem fulano de tal, que é filho de cicrano, que é neto de beltrano. Porque na minha igreja também os bancos são recheados de doutores, de pessoas que são influentes na sociedade. Então minha igreja é nobre. Não, a nobreza e a pobreza, elas estão ligadas diretamente à forma com que a igreja lida com a palavra. Porque eles tinham um coração disposto a ouvir, e não somente isso, a examinar o que estava sendo pregado. Não é apenas ouvir, não é apenas ter um coração aberto para ouvir a pregação, mas é ouvir e examinar. Veja como é falado aqui. Pois receberam a palavra com toda a avidez. Aqui a palavra como fosse ânimo. Eles eram animados para receber a palavra, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não interpretavam as escrituras, mas eles examinavam a escritura. Essa é uma temática da reforma protestante, porque durante toda a Idade Média, o livre exame das Escrituras foi proibido na Igreja Romana. E tudo que se tinha era somente um padre, o pároco daquela igreja, que abria a Bíblia muitas vezes em latim, e ele lia e ninguém entendia nada. Daí surgiu a expressão "tô na missa". Porque o que é "tô na missa"? Não entendi nada, é tudo em latim. Muitas vezes o padre celebrava a missa de costas para a própria congregação. Veja que loucura. E aí, quando a reforma protestante surge, ela traz de volta a Bíblia para a mão dos crentes. E agora, quando ela está na mão dos crentes, o que é que se espera dos crentes? Que examinem. O que é examinar? É comparar texto com texto, é conferir se o que está sendo falado é o que está na palavra. Isso não é contestar sermão, isso não é se levantar contra o pastor, nada disso. Isso é a expressão do protestantismo. Nós somos afetos, nós somos ligados ao sola escritura, ou seja, a única base, a única fundamentação da fé é a Bíblia, e a única forma de saber se o que está sendo pregado é de fato a Bíblia é comparar com o que está escrito. E você vê como é interessante que muitos líderes, muitos pregadores hoje, que não pregam fielmente, que não expõem o texto, temendo esse tipo de crente bereano, como a gente fala, eles começam a dar carteirada nos irmãos da igreja. E eles dizem assim: fulano, nós precisamos ter cuidado com o jovem fulano de tal, porque ele está lendo demais. Ele inventou agora a história de ler os puritanos, e isso é um problema. E ele está agora toda hora vindo buscar resposta para o que nós estamos falando. Esse homem está se levantando contra o ungido do Senhor. Aí está instalada a confusão na igreja. Porque tentando proteger o pastor de uma maneira errada, os irmãos estão desprotegendo a si próprios. A única proteção que a igreja tem é se ela estiver fundamentada na palavra.
Se a igreja tem pregação que não é a partir da palavra, onde tudo que é falado é explicado à luz da palavra, a igreja está perdida. E aí não há questão de confrontação à liderança, mas é confrontação ao erro da liderança. A nobreza de Bereia não estava somente em ouvir a pregação, mas ouvir ativamente a pregação. Você precisa aprender a ouvir sermão. Naquele livro que nós começamos a ler hoje, do Dr. Joel Bick, né, Família na Igreja, a primeira parte do livro é aprendendo a ouvir sermões na igreja. E depois aprendendo a participar da reunião de oração. Porque não é só o pastor que precisa ir para o seminário e aprender a pregar. Mas é você que, mesmo não tendo que ir para o seminário, precisa aprender a ouvir e conferir o sermão. Onde é que está isso aqui escrito na palavra de Deus? Isso aqui está claramente evidenciado num texto da Escritura? Ou se não está, pode ser lógico e claramente deduzido de vários textos? Senão, a igreja não deve receber. Porque a nossa religião não tem medo do escrutínio. Nossa religião não tem medo da análise, da crítica. Não tem mais medo. Os pastores fiéis não têm medo de você estar com sua Bíblia aberta. É um pedido nosso. Abra a Bíblia, texto tal, confira comigo. Para que se estabeleça algo entre nós, há um acordo entre nós, um pacto entre a igreja, pastor e igreja. Tudo que se falar aqui, com base na Escritura, precisa ser recebido como palavra de Deus. Veja que o próprio capítulo 17 do livro de Atos é uma grande, tem como grande temática a argumentação bíblica. Veja, verso 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que é arrazoar? É conversar racionalmente. Racionalmente ele argumentou acerca da Escritura. E aí vem o texto seguinte, verso 3. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Expondo a partir do Antigo Testamento que o Cristo que era esperado foi Jesus Cristo, o Senhor que morreu e ressuscitou. Então o conteúdo dessa conversa racional é Cristo, a obra de Cristo. E aí você se assusta hoje quando você vê muitas temáticas de pregação, como curar a ferida da tua alma, como você se livrar das perturbações da noite, uma coisa bem psicologizada, né? São temáticas extremamente emocionalistas, que tratam somente de problemas, de pontos da nossa vida, e não tratam o fundamento do nosso problema, que é a nossa incredulidade na obra do Senhor. O que o pastor precisa pregar todo domingo é a mesma história, que Cristo veio, morreu e ressuscitou pelo teu pecado. Agora isso através de várias temáticas, mas sempre o caminho chega a esse conteúdo: Cristo morto e ressurreto, para resolver o teu problema. O problema da tua alma, o problema da tua insônia, o problema da tua incredulidade, o problema do teu desemprego, tudo vai ser resolvido à luz da palavra. Então o texto começa falando sobre arrazoar, conversa racional, expor, demonstrar. Agora, na segunda parte do texto, ele fala sobre examinar as Escrituras. E depois, a terceira parte do capítulo 17 é justamente quando Paulo vai para Atenas discutir com quem? Com os filósofos, os homens reconhecidamente mais sábios da época, segundo a sabedoria do mundo. E ele vai para lá porque a nossa fé não tem medo de crítica. Que os nossos sermões não podem temer a análise.
Pastor que tem medo de análise de sermão, pastor que tem medo do exame da igreja, ele começa a dar carteirada para calar a boca dos crentes, porque não quer que seja analisado o seu sermão. Mas se você expõe e demonstra na Escritura, você fica tranquilo, porque se alguém se revoltar, não é contra a sua palavra, mas é contra a palavra do Senhor. Daí a nobreza da igreja de Bereia, porque ouviam atentamente a voz do Senhor. Aí vem o resultado dessa pregação, verso 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia foram lá excitar e perturbar o povo. O resultado é duplo. O primeiro é, muitos creram. O segundo é, a perseguição se levantou novamente. Mas na primeira parte, quando muitos creem, mais uma vez um conceito bíblico a respeito da igreja, ele é novamente reeditado aqui. Como é que a igreja é formada? É dito no verso 12, mulheres gregas, de alta posição e não poucos homens. A igreja é feita de mulheres, de pessoas de posição, de pobres, de negros, de homens, de crianças e de velhos. A unidade que é proposta pelo mundo é a unidade na mentira, a unidade no pecado. A unidade da igreja é a unidade na verdade. E aí não importa quem você é. A nobreza da igreja não está na posição social, mas naquilo que eles creem. Seja uma mulher grega de posição, ou seja um homem comum. Seja uma dona de casa, seja um empresário. Todos, quando vêm para a igreja, são nobres ou pobres, não de acordo com sua condição, mas de acordo com a sua fé. E do outro lado, a perseguição se levanta novamente. Perceba que não são apenas os missionários bíblicos que estão sempre dispostos de sair de cidade em cidade para pregar a palavra. Mas os perseguidores da igreja, eles também estão sempre prontos a sair de casa em casa, de cidade a cidade, para perseguir o evangelho. Eles deixaram seus afazeres em Tessalônica e foram para Bereia, cerca de 65 quilômetros de distância. E aí você imagine, não é você de carro pegar 65 quilômetros de estrada, não é assim. A pé, a cavalo, de muitas formas, mas difícil, não era uma viagem fácil. E eles vão porque eles estão movidos por inveja. E eles vão lá perseguir a igreja e perturbar o povo. Colocar o povo contra a liderança. Verso 14, então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Veja o que é feito aqui. Mais uma vez eles vão ter que sair da cidade. Mais uma vez vão precisar deixar uma cidade para continuar o ministério em outra. Mas agora há uma estratégia nisso. Porque a perseguição se concentrou agora em Paulo. E aí Silas e Timóteo vão ficar. Por quê? Porque não procuraram Silas e Timóteo. Então Paulo vai para Atenas, segundo a providência de Deus, e Silas e Timóteo vão continuar ali pregando o evangelho. Isso aqui é narrado lá na primeira carta aos Tessalonicenses. Abra comigo, por favor. Paulo vai dizer exatamente o que aconteceu isso aqui. Nesse ponto aqui. Capítulo 3, 1 Tessalonicenses, verso 1. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso.
Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Paulo vai para Atenas, Timóteo vai para Tessalônica, para aquela pequena igreja que ele havia plantado, que ele precisou deixar, e agora ele manda um mensageiro para dizer: aquilo que nós predissemos aconteceu. Pregamos mais uma vez, porque nós estamos incumbidos dessa ordem. Mais uma vez fomos perseguidos, mais uma vez afligidos, e agora estamos em Atenas. Qual é o objetivo de alguém mandar um missionário para dizer que a igreja continua sendo perseguida? O único objetivo é dizer: irmãos, a providência de Deus continua confirmando as suas promessas. Apesar da perseguição, nós temos mais uma igreja agora em Bereia. Não existia igreja em Tessalônica. Eles foram, pregaram, foram perseguidos. Agora há igreja. Agora que não havia em Bereia, há em Bereia. Eles estão em Atenas, continuando a plantar igreja. Se a liderança tem medo de perseguição, se a liderança afrouxa por conta da dificuldade em pregar o evangelho e plantar a igreja, a expansão do reino não acontece. Eles tinham perseguições de fora, perseguições de dentro, mas uma coisa eles sabiam, como foi dito aqui, 1 Tessalonicenses 3:3, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. O Senhor me designou para uma obra, eu não vou voltar atrás. Se o Senhor designou o seu povo para uma obra, ninguém sustenta, ninguém segura a obra do Senhor. Se a obra é de Deus, até um corinho antigo, que diz isso: se a obra é do Senhor, não tem inimigo que segure. Agora, se a obra é do homem, não tem que lhe faça prosperar. O grande ensinamento desse texto se dá em você reconhecer exatamente qual é o desejo do Senhor para a sua vida. E essa é uma resposta difícil de ser dada. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer para mim em determinada situação? Mas tem uma dica muito válida para você saber o que Deus quer. Não é sair amanhã de casa e ir para a casa da irmã fulana de tal que vai revelar, não é isso. Mas é olhar para a providência do Senhor. Para onde é que a providência está me levando? Não brigue com a providência. Lembre-se do que disse John Owen: se eu tivesse o poder de Deus, eu fazia muita coisa contrária ao que Deus fez. Mas se você quer realmente uma resposta para a sua indecisão, peça sabedoria. Porque se você tiver a sabedoria de Deus, você vai querer estar exatamente no lugar que a providência te trouxe hoje. E assim você vai prosseguir no seu caminho. Que Deus nos ajude, irmãos, a fazer a vontade do Senhor em qualquer circunstância. Amém.